E aí, gente? Nesse vídeo aqui eu queria refletir um pouquinho sobre os motivos que nos levaram a chegar nessa atual situação do Brasil, nessa atual situação política, social, sanitária. É, Refletir um pouquinho com vocês aí sobre. Porque esse caos todo que está instalado no país não começou ontem, e, na minha opinião, ele já era anunciado. Então, eu vou tentar, né, a partir da conversa com alguns amigos, enfim, e um pouco do que eu venho refletindo, colocar um pouco das minhas opiniões aqui para vocês, na seguinte perspectiva. Em poucos minutos, eu vou tentar passar de 1500 rapidamente até o início quando Lula assume, e aí me deter um pouquinho, porque eu acho que tem explicações para chegar aonde nós estamos hoje, tá? Bom, primeiro eu vou falar do meu lugar de fala, né? Porque duvidem, né, da neutralidade, duvidem sempre dessas reflexões de não, eu sou neutro. Não, todo mundo tem um lado, neutralidade é um lugar que não existe. O problema não é ter lado, o problema é esconder o seu lado, o problema é não respeitar o lado do outro. Então, assim, eu quero dar uma contribuição aqui, né, com algumas reflexões, depois escutar vocês nos comentários, e a gente vai debater um pouco, e você vai formar a sua própria opinião, né? Tô de saco cheio de rótulos, tô de saco cheio de... Se você elogia o fulano, você tem... As pessoas começam a falar, você tem... o fulano virou seu herói. Se você critica o fulano, você virou inimigo do fulano. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu acho que as coisas não são pretas ou não são brancas, né? Na verdade, eu costumo brincar que tem muito mais do que 50 tons de cinza. Enfim, para falar um pouquinho disso, então falar que eu estudo políticas públicas, eu, né, conheço o mundo do direito, eu sou advogado, professor universitário, né, estou fazendo um doutorado fora do país e o que tem me possibilitado refletir um pouco os problemas do Brasil de uma outra perspectiva, analisar outros países, de que maneira esses outros países estão enfrentando não só a pandemia, mas a história dos outros países, e o que tem, né, em alguns momentos, me dá até uma certa esperança no Brasil, porque se os outros fizeram, a gente pode fazer também diferente. Mas então começar sobre isso, né? Na verdade, o Brasil, rapidamente, vou passar rapidamente, vou pensar algumas coisas. O Brasil foi, né, descoberto em 1500 por, né, não foi descoberto. Eu aprendi na escola que foi descoberto, que Pedro Álvares Cabral chegou, bateu um vento errado e Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Descobriu por acaso. Foi isso que eu aprendi no meu ensino primário, né? Então, um tremendo de um absurdo, mas isso é um assunto para outro vídeo e tem um monte de vídeo que explica essa questão do descobrimento. Mas enfim, o Brasil desde então sempre teve uma visão, montou-se uma elite no país que a única visão, desde lá de Pedro Álvares Cabral, era esmagar o povo, né, no caso os indígenas na época, esmagar e sugar todos os recursos naturais possíveis e levar isso para Portugal, né, para a Europa e etc. Isso sempre foi a visão e a perspectiva. Naquela época não se tinha a perspectiva da construção de uma nação brasileira, de um povo, de um país autônomo. Essa é uma questão importante porque isso reflete até hoje na nossa vida. Né? Porque antes era os indígenas que eu aprendi na escola que não foram começaram a trazer os negros da África para o Brasil porque os indígenas eram vagabundos. Não era bem assim. Eu também aprendi isso na escola. Não gostavam de trabalhar. Não é bem assim. Eu aprendi, né, isso na escola, mas a historiografia mostra que não é assim, né? Na verdade, os indígenas resistiram, né? E aí escravizaram, né, os negros e trouxeram eles para o Brasil, né? Depois de bastante tempo. Estou sendo bem telegráfico nisso para explicar o quê? O Brasil se constituiu uma elite que nunca teve a visão de nação, de construção de um país, de um povo, de uma nação. Raras exceções, claro que tem exceções, mas de maneira geral. E veio aí, Império, mesma coisa, proclamação da República, meia dúzia de generais ali se reuniram e falaram: Ó, Dom Pedro, vaza, agora que é uma república, né? E aí a mesma elite de então alterou-se o sistema para poder manter e veio desde então acontecendo isso, essa elite sugando o país.
Você teve alguns momentos de soberania nacional, por exemplo, com Getúlio Vargas e etc., né, que depois a elite, a velha elite, apertou até que, né, terminou de maneira trágica, como, né, vocês conhecem. E aí, então, também quero pegar a questão do golpe de 64, o golpe civil-militar, porque não foi só o golpe militar, porque teve amplo apoio dos empresários e de boa parte da sociedade civil brasileira, né? Você pega o golpe de 64, você tinha então um governo que, bem ou mal, tentou fazer a tal das reformas de base, que não era nada revolucionário, não tinha nada de comunismo, essa palhaçada de sempre. É, é, você tinha uma elite que não queria que as coisas mudassem. E você tinha um governo que estava propondo reformas de base para ter uma justiça social. E o que acontece? Não teve isso. Houve um golpe, né, em 1964, que depois as pessoas falavam, alguns setores falavam, não, isso aí não é nada sério, daqui uns 6 meses, 2 anos vai abrir eleição de novo, outra eleição, era só para reformar, organizar as coisas, tirar os comunistas. 64. 4 anos depois, em 68, veio o tal, que voltou modinha agora, o tal do AI-5. Porque em 64 fizeram o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5 em 68, no qual baixou o pau da ditadura de 4 anos depois. Baixou o pau da ditadura pesada, né? E uma ditadura que durou 20 anos. Na qual, na época da ditadura, mentira, destruíram a educação talvez fosse boa, ou muito melhor do que é hoje, antes de 64. Depois houve uma decisão deliberada de destruir a educação durante o período da ditadura, e esse projeto continua, né, boa parte, até hoje. Não é? Então o que acontece? Você tem essa perspectiva. E aí o que acontece? Veio, depois de muita pressão, o país economicamente quebrado com a tal da ditadura, e houve o movimento das diretas já, que, né, mais uma vez a elite ali se organizou para mudar as coisas. Como diria Luchino Visconti, o autor italiano, numa obra que chama O Leopardo, as coisas precisam mudar para continuarem as mesmas. Né? Então mudou-se para a democracia, para a eleição direta, que na época tinha as diretas, já não, esse movimento, de certa maneira, derrotou a ditadura, mas não houve diretas já naquele momento. Elegeu Tancredo Neves, que depois morreu, e aí veio o Sarney, aí beleza. Aí veio o Collor, e sempre as elites. E aí o que acontece? Você tinha a disputa do PT com o Lula, e o candidato da elite era outro, né? Eram outros, o Collor era um outsider, digamos assim, e o Collor vem, né? E aí naquela polarização a elite embarca no Collor, a elite do Brasil, elite econômica, política, histórica, como sempre foi, embarcou no Collor para derrotar o Lula, que não é o mesmo Lula de 2002, né? Então, a elite, de certa maneira, embarca no Collor, é a desgraça que eu lembro um pouco, mas né, muita gente não era nem assim, muito adulto hoje, na verdade não era nem nascido, mas enfim, foi o caos todo, o confisco de poupança, etc. Sai o Collor, entra o vice, né, o Itamar Franco, e aí vem o Plano Real e etc. Bom, isso tudo para dizer o seguinte, e aí tem vários livros, um muito bom é do sociólogo Gessé de Souza, que chama Elite do Atraso, mais recente, mas existe outros, que eu acho que é o seguinte, qualquer projeto político precisa refletir sobre o caráter da elite desse país. A elite desse país. O Brasil não tem nacionalismo de direita. Porque ser nacionalista é lutar pelos nacionais, lutar pelo Brasil, pelo povo. É olhar uma favela e pensar: caraca, caraca, é um brasileiro. Eu sou nacionalista, eu sou um brasileiro. Olha um outro brasileiro e falo: não quero isso no meu país. Essa que é a questão. Então, no Brasil, não existe nacionalismo. A elite econômica brasileira só quer sugar e mandar os filhos para Miami, mandar os filhos para Paris, para Europa, etc. É feio ficar no Brasil.
aqui é lugar, assim, o Brasil é lugar para sugar, essa é a visão da elite. Esse país aqui, o Brasil é para sugar. Tanto que o Brasil tem uma elite poderosíssima, riquíssima, riquíssima não é só para os padrões brasileiros, riquíssima para os padrões do planeta. A elite brasileira, inclusive, assim, o Brasil é um dos países do mundo onde tem menor mobilidade social. Sabia disso? O Brasil é um dos países do mundo que tem menor mobilidade social, na qual a chance de você nascer pobre e morrer pobre é muito alta em comparação a outros países. Né? E aí tem um outro autor muito legal, que é um advogado, que é o Raimundo Faoro, que escreveu um livro, né, há décadas passadas, que é Os Donos do Poder, que mostra a questão do patrimonialismo, onde essa elite se sente dona do governo, se sente dona do Estado. Essa é a questão. Esses caras se sentem donos do poder. E sempre lutaram e vão lutar. E aí esses caras estão no judiciário, no Congresso Nacional, né? Nas prefeituras. Essa galera sempre é eleita. Nas universidades. Ao contrário do que dizem, as universidades não são um antro de esquerdistas. Então há um projeto de elite, é elitizado. A elite quer dominar todos os aspectos da sociedade, quer controlar. À custa de quem? À custa de uma classe média, que isso também é uma estratégia, incute na cabeça da classe média que eles são elite, que eles são mais riquinhos, que eles têm que ser contra o povo, que o povo pobre. E aí o cara de classe média até também gosta um pouco disso, porque senão ele não poderia ter uma empregada doméstica na casa dele, sugar, pagar pouco. Então, o Brasil, nenhum projeto político que não olhar para isso vai estar vendendo ilusão. Vai estar vendendo ilusão. Só ver os lucros dos bancos, os bilionários brasileiros. Essa galera quer a última gota de sangue do povo. E aí, tudo isso rapidamente, para falar o quê? Quando o Lula chega no poder, um dos maiores partidos de esquerda do mundo, um partido que tem uma história muito bonita. Esse partido, né, vai ganhando de prefeituras, vai ganhando governos, vai crescendo e o Lula vai disputando e etc. As eleições para presidente. E em 2002 o Lula ganha a eleição. O que acontece? O Lula e o PT, na verdade, muita gente fala, foi um erro. Foi um erro do PT, fez o que fez. Não foi erro, foi um projeto político. Havia um projeto político no PT, havia vários projetos políticos, mas né, havia disputas de projetos no PT, também nós temos que ser honestos, tinha gente que lutava contra isso, né? E aí tem um projeto, ganha dentro do partido um projeto que era o seguinte, capitaneado pelo Lula, pelo Zé Dirceu, né? Depois Palocci, etc., que é o seguinte, olha, nós temos que, não tem jeito, nós temos que fazer uma aliança com a elite aí e nós vamos aí governar do jeito que dá. E aí você tem o governo Lula que né, quase morreu aí no mensalão e etc. E veio, e aí depois se aliou com todo o Centrão, os bandidões aí, que já estava, na verdade, boa parte já alinhado com esses caras. Você vem, ou seja, o PT, de certa maneira, o Lula e o governo do PT, não, o que eles fizeram? Falaram, olha, nós vamos se aliar com essa elite para poder governar. Então não foi um erro. E quando eu falo aliar com a elite, é se aliar com a elite econômica, a se aliar com a elite política, corrupta, podre, como sempre foi. Na verdade, o PT não inventou a corrupção, o PT fez a mesma coisa que os outros partidos fizeram. E aí o que acontece? Só que o PT, também as coisas, de novo, não são pretas e não são brancas. E aí o que acontece? O PT teve uma série de políticas elogiáveis, exitosas, que é o Bolsa Família, ampliação, né, o Brasil viveu anos de pleno emprego, né, você teve uma série de coisas muito positivas, expansão da universidade, né, já falei do Bolsa Família, então as pessoas saíram da pobreza e etc. Mas, né, também foi um governo que é um dos piores governos da história para o meio ambiente, né, teve a corrupção, sim, acho que é ridículo a gente achar que não teve corrupção no PT, teve, mas teve políticas exitosas, né, numa série de áreas. Né. E o que acontece? Nesse período,
você teve também a ascensão de pessoas, de gays, né, do movimento LGBT, você teve ascensão de mulheres, as pessoas se empoderaram e etc. E teve um setor da sociedade que se enraiveceu com isso, que é o que chamam de os reacionários. O que é o reacionário? É a reação, é uma pessoa que reage a uma determinada situação, é o reacionário. Né? Então, esses reacionários e aí você teve uma ascensão forte das igrejas neopentecostais aí, que são extremamente conservadoras, extremamente preconceituosas, extremamente assim, se você não pensa como eu, você é um inimigo, você é do demônio e tem que ser combatido. É isso que essas igrejas colocam. E essas galera, e o PT durante os 13 anos que teve no governo, os dois mandatos do Lula e o mandato e meio da Dilma, digamos assim, nunca combateu isso. Ao contrário, se aliou com esses caras. Se aliou com esses caras. Então se aliou com um banqueiro. É só ver que o Henrique Meirelles foi tanto tempo é, presidente do Banco Central. Né? O Levi, no final do mandato da Dilma, e finalmente foi ministro da Economia da Dilma, que depois foi para o governo Bolsonaro. Então era uma elite financeira, o PT negociou com isso, e aí o PT, quando não foi mais interessante para essa velha elite, cortaram a cabeça do PT. E veio o Temer. E aí o que acontece? Quando isso aconteceu, você teve uma desilusão das pessoas em vários aspectos. Por quê? Assim, quando as pessoas melhoraram de vida, ascenderam socialmente, o que aconteceu? Você tem ascenderam socialmente. Você tem ou as pessoas acham que melhoraram de vida por conta da igreja, foi Deus que me deu, né? O adesivinho Deus que me deu, então não foi uma política pública ou esforço dela mesmo. Ou então, se ela melhorou de vida, foi pelo meu esforço, apesar do problema do governo. Então as pessoas. A gente teve um momento no Brasil de despolitização forte nesse período todo, né, desde sempre, mas aí você tem de um caldeirão de problemas colocados. E aí o impeachment da Dilma foi um tiro no pé da direita também. Foi um tiro no pé da direita. Por quê? As pessoas desacreditaram. Ali foi o desacreditar na nossa democracia. Porque as pessoas falaram, ah, isso não dá. E aí muita gente. Aí, e o que acontece? Veio o Bolsonaro. E aí aqui eu tô passando para vocês, aqui eu deixei ligado, o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar. É muito bom. Porque você pode olhar ele com vários aspectos. Você pode olhar, ai, tadinha da Dilma, ela foi impeachmentada, mas nas entrelinhas desse documentário, você olhando ele de uma maneira crítica, você vê que mostra muito essa questão, esse movimento de traição, vamos dizer assim, do PT, e é, a elite se movimentando e no final o tiro no pé, que é o bolsonarismo, né? E é só ver que o candidato da velha elite brasileira era o Alckmin na última eleição, não era o Bolsonaro. É isso que a gente tem que olhar também. Só que o que acontece? A elite embarca, quando vê que não tem jeito, no segundo turno e etc., a elite embarca nesse projeto do Bolsonaro. Então o que acontece? Hoje, o que nós temos no Brasil? Né? Então, o que nós temos no Brasil hoje? Um governo fascista, fascista, que está ali, de certa maneira, contra a vontade da elite, uma elite representada aí pelo Paulo Guedes, que quer sugar cada vez mais o país. Apostou no Bolsonaro, ele é um tosco, idiota, mas vamos aí, vamos ver se ele faz o que a gente quer. E o que é o que a gente quer? Continuar ganhando, ganhando. E aí vem a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que essas reformas que foram propostas só têm o objetivo de maximizar o lucro para essa galera. Tirando do couro de quem? Da classe média e dos trabalhadores, como sempre acontece no país. Então, né, hoje é isso que está dado. E a elite percebeu que esse tosco do Bolsonaro, esse fascista do Bolsonaro e sua gangue, digamos assim, não tem condição de fazer isso. E aí o que acontece? Eles estão rachados. A Globo, Folha de São Paulo, Estadão e etc. estão batendo no Bolsonaro. E essa galera é a voz dessa velha elite. Então nós estamos diante disso, de uma guerra. Agora,
Não dá para nós temos que derrubar o Bolsonaro tem que sair. Não porque é um mau governo, porque impeachment não é remédio para governo ruim, mas porque é um governo que é um cara, um presidente que comete crimes comuns de responsabilidade cotidianamente, cotidianamente. Então, nós temos uma putrefação das instituições brasileiras, nós temos um descompromisso dessa elite com a democracia, eles não têm nenhum apreço pela democracia, e você tem, né, esse cenário de desilusão com a era PT. É nesse cenário que a gente está colocado, né? É nesse cenário que a gente está inserido, e toda essa complexidade. A gente precisa tirar o Bolsonaro, mas também a gente precisa construir um projeto. E aí nós temos um grande problema que é o seguinte: para onde nós vamos? Mas aí isso é assunto para outro vídeo. Ficou um pouco longo. Se você gostou, chegou até aqui, etc. E se você estiver assistindo pelo Facebook, curte, compartilha e vai pro YouTube. Eu estou postando esse vídeo também no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve aí no canal, que eu quero começar a fazer debates com outras pessoas, colocar algumas reflexões para, sei lá, dar a minha contribuição para vocês nesse sentido. Então, né, se inscreve, dá like aí e tal, e a gente vai debatendo, comenta, que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Enfim, quero dar essa contribuição para canalizar tudo isso e matar minhas saudades das aulas e das palestras e das reflexões e das reuniões e dos debates. Beleza? Um abraço.